Historicamente, o Ártico foi uma barreira devido ao gelo, impedindo o transporte comercial. Os mapas de navegação acabavam no Oceano Gelado. O comércio entre Ásia e Europa seguia ao sul pelo Oceano Índico, Mar Vermelho e Canal de Suez, pois não havia alternativa viável. Essa suposição já não é mais válida. Nas últimas 4 décadas, o gelo marinho do Ártico durante o verão diminuiu drasticamente nos últimos anos. A cobertura de gelo no fim do verão caiu para 4 milhões de km², quase 40%, menor que a média dos anos 1980. Essa mudança não apenas alterou os gráficos climáticos, mas também abriu silenciosamente um novo corredor pelo topo do mundo. E a China percebeu. No início, em 2018, Pequim incluiu o Ártico na iniciativa do Cinturão e Rota, criando o termo Rota da Seda Polar. A ideia era simples: se o comércio global depende de poucos pontos vulneráveis, diversificar traz segurança. Com novas rotas surgindo devido às mudanças climáticas, a China quer se posicionar cedo. Ao ouvirem sobre navegação no Ártico, muitos imaginam navios vagando aleatoriamente pelo gelo derretido, mas não é assim que acontece. Existem rotas específicas com regras geográficas definidas e controle político, e entender essas rotas explica por que o foco da China permanece firmemente fixado em uma delas. O principal caminho é a Rota do Mar do Norte, ou Rota do Mar do Norte. Ela percorre a costa norte da Rússia, começando perto do Mar de Barents, no oeste, e terminando no Estreito de Bering, no leste. Depois, os navios entram no Pacífico e seguem para a China, Japão ou Coreia do Sul. Outro termo frequente é Passagem do Nordeste, usado por geógrafos como rótulo geográfico mais amplo. Quando governos e empresas de navegação mencionam operações reais, referem-se à Rota do Mar do Norte. Há também a Passagem do Noroeste, que cruza as ilhas árticas do Canadá. Ela parece atraente no mapa, mas na realidade tem águas rasas, canais estreitos, infraestrutura limitada e disputas legais sobre soberania. O transporte marítimo comercial mal a utiliza. A China analisa, mas não planeja em torno disso. Ao falar de comércio no Ártico, refere-se a outra questão. A Rota do Mar do Norte da Rússia existe atualmente por este motivo. No verão, o gelo do Mar Ártico recua o suficiente para expor águas navegáveis ao longo de grande parte da costa da Rússia. A parte ocidental, próxima à Noruega, fica sem gelo quase o ano todo por correntes quentes do Atlântico. A oriental congela bastante no inverno. No verão, o gelo afina e navios cargueiros de classe de gelo, com apoio de quebra-gelos, conseguem passar. Forma-se um corredor sazonal de julho a outubro, possibilitando o trânsito comercial. Nos demais meses, o gelo fecha rapidamente o trajeto. A sazonalidade explica por que a rota não se popularizou rapidamente. O transporte marítimo depende de cronogramas e a logística global evita incertezas. Uma rota sazonal só compensa se trouxer grandes benefícios, o que, em teoria, acontece. A rota pelo Ártico é bem mais curta para o nordeste da Ásia do que pelo Canal de Suez. A distância de Xangai a Roterdã reduz cerca de 2.500 milhas náuticas. Do Japão, a redução supera 4.000 milhas náuticas. Menos distância reduz combustível, dias no mar e custos operacionais. Porém, a geografia é só parte da história. Ao contrário de Suez e Panamá, a Rota do Mar do Norte não é canal internacional, mas considerada rota marítima nacional pela Rússia. Barcos estrangeiros precisam de permissão, seguir regras russas e, geralmente, contratar escolta de quebra-gelos. Moscou controla o acesso, o tráfego e a resposta a emergências na rota. A China aceita isso, Pequim não desafia a autoridade russa que, em vez disso, trabalha dentro desse sistema porque o acesso importa mais do que a posse. Essa política explica a desistência da Rota da Seda Polar. Portanto, não é uma terra sem leis sobre o gelo derretendo. É um corredor estreito, controlado pelo Estado, aberto brevemente a cada ano. A China acredita que vale o investimento a longo prazo, apesar das limitações. Por que a China se envolve tão cedo, mesmo com a rota difícil e sazonal? À primeira vista, o interesse da China pelo Ártico é curioso,
já que o país não tem litoral, população ou papel histórico na região polar. Ainda assim, na última década, ela investiu bilhões de dólares, construiu quebra-gelos, entrou em instituições árticas e criou um conceito comercial inteiro em torno de uma rota que só funciona alguns meses por ano. Isso mostra que o foco não é o lucro imediato, e sim a segurança comercial a longo prazo. A economia da China depende do transporte marítimo. Cerca de 90% do seu comércio, em volume, é feito por via marítima, e a maior parte desse comércio passa por um pequeno número de pontos de estrangulamento. Malaca, Babel, Mandeb e o Canal de Suez ficam distantes da China e sob forte presença naval dos Estados Unidos da América. Para Pequim, isso é uma vulnerabilidade em caso de interrupções no comércio, guerra, sanções, bloqueios ou acidentes como o Ever Given. A China sente o impacto na hora. A Rota do Ártico oferece algo diferente, distância das tensões geopolíticas. Navios na Rota do Mar do Norte evitam o Sudeste Asiático, Oceano Índico, Oriente Médio e Mar Vermelho. Sem zonas de pirataria, sem filas em canais, sem uma única passagem estreita onde um acidente paralisa o comércio global. Isso já torna a rota atraente, mesmo funcionando só parte do ano. Além disso, os custos do transporte marítimo dependem da distância e do tempo. Uma viagem de Xangai a Roterdã pelo Canal de Suez normalmente leva de 35 a 45 dias. Em condições favoráveis no Ártico, essa viagem pode cair para cerca de 25 dias, e em cenários raros e ideais, até menos. Menos dias reduzem consumo de combustível, custos de tripulação e aceleram a rotatividade de estoque. Em 2021, a Costco Shipping da China fez várias viagens pelo Ártico e economizou milhares de toneladas de combustível em relação à Rota do Sul. Essas economias são relevantes, mas o transporte marítimo é só uma parte. A China ainda vê o Ártico como corredor de recursos. O Ártico russo possui enormes reservas de gás natural, petróleo e minerais. A China já está profundamente envolvida lá. Ela detém 30% do projeto Yamal Gás Natural Liquefeito, um dos maiores do Ártico, e financia boa parte da infraestrutura. Navios tanque Lenji viajam do norte da Sibéria à China, pelo Ártico todo o verão e, às vezes, no inverno. Essa energia depende dos navios. Ao apoiar o transporte marítimo no Ártico, a China assegura suprimento de recursos e fortalece sua diplomacia. A China tornou-se observadora do Conselho do Ártico em 2013, integrando o principal fórum de cooperação da região. Desde então, financiou estações de pesquisa, expedições e estudos sobre o clima polar. No papel, isso é ciência. Na prática, constrói presença, experiência e legitimidade. A China investiu muito em quebra-gelo há 20 anos. Antes não tinha, hoje tem. Ela opera quebra-gelos modernos e planeja adicionar mais, até um movido à energia nuclear. Essa frota apoia a pesquisa e prepara conhecimento para operações comerciais futuras. E ainda há a Rússia. A Rússia controla a rota, a China precisa de acesso, a Rússia precisa de investimento em carga e parceiros, especialmente depois que as sanções ocidentais reduziram suas opções. Seus interesses no Ártico são quase idênticos. A Rússia oferece quebra-gelos, permissões e controle costeiro. A China, navios, capital e demanda contínua. Juntos, eles tornam uma costa congelada um corredor comercial. Porém, o alinhamento China-Rússia não ocorre isoladamente. E quanto aos Estados Unidos, para eles a Rota do Ártico é vista menos como transporte marítimo e mais como questão de poder. Por décadas, as principais rotas comerciais foram influenciadas pelos Estados Unidos da América, que moldaram a segurança local direta ou indiretamente. O Estreito de Malaca, o Oceano Índico, o Mar Vermelho e o Canal de Suez fazem parte de um sistema que os Estados Unidos ajudaram a estabilizar. O sistema funciona, mas concentra riscos quando o comércio depende de poucos corredores. Interrupções, viagens, acidentes, conflitos ou pressão política local podem afetar toda a economia global. A Rota do Ártico altera o cenário ao criar um corredor independente de canais estreitos, rotas congestionadas ou pontos de estrangulamento.
Por isso, Washington enxerga o transporte marítimo no Ártico como estratégico, não só econômico. Uma rota pela costa norte da Rússia foge das vias protegidas pelos Estados Unidos da América, reduz congestão e diminui a dependência de uma só rota. A motivação da China é mais simples. Ela não desafia a soberania, nem tenta ampliar sua presença militar no Ártico. Ela aceita os marcos legais, reconhece a autoridade russa na Rota do Mar do Norte e opera com permissões, regulamentos e escoltas de quebra-gelos. Essa abordagem reflete participação, não confrontação. A Rota da Seda Polar não visa substituir corredores atuais, mas garantir alternativas em caso de interrupções. A estratégia ártica da China não visa desafiar os Estados Unidos, mas se preparar para um mundo onde a geografia do comércio mudou. No mapa, a Rota do Ártico parece simples, mas na realidade é um dos ambientes mais desafiadores para o transporte marítimo. O gelo é o problema principal, mas não o único. No verão, ele não some de forma uniforme. Há áreas de água aberta ao lado de blocos de gelo à deriva. Vento e correntes podem trazer gelo de volta a áreas antes limpas. Imagens de satélite ajudam, mas não eliminam a incerteza. Por isso, a maioria dos navios na Rota do Mar do Norte ainda depende de escoltas de quebra-gelo. A Rússia possui a maior frota de quebra-gelos, incluindo navios nucleares que cortam metros de gelo. Esses navios não só abrem caminhos, mas controlam o tráfego. Se o gelo piorar, os comboios reduzem a velocidade ou param. Também há o design dos navios. Navios porta-contêineres padrão são feitos para oceanos, não para o gelo. No Ártico, embarcações precisam de casco reforçado, hélices protegidas e sistemas que operem no frio extremo. Navios classe gelo são mais caros de construir e operar, e para muitas empresas o custo inicial supera as economias sazonais. O clima é outro desafio. O Ártico tem neblina, ventos fortes e tempestades rápidas, tornando a visibilidade imprevisível. Ondas no Ártico sem gelo podem ser tão fortes quanto as do Atlântico Norte, mas lá há menos margem para erro. Comunicação era uma grande fraqueza. Satélites tradicionais enfrentam dificuldades em altas latitudes e a falta de cobertura já tornou a navegação no Ártico arriscada. A situação melhora com Rússia e China lançando satélites em órbita polar. Mas a confiabilidade ainda é inferior às rotas globais de navegação. A Rota do Ártico não precisa substituir o Canal de Suez para ser relevante, já que o comércio global não é um sistema onde uma rota elimina a outra. O que molda o comércio é se as empresas têm opções, e o Ártico agora oferece uma opção inédita em grande escala. O Canal de Suez seguirá essencial para o transporte marítimo entre Ásia e Europa, por operar o ano todo, suportar grandes volumes e manter redes logísticas com prazos rigorosos. Nada no Ártico se compara a essa confiabilidade hoje, e nenhum planejador espera que isso mude tão cedo. Mas a confiabilidade é apenas uma das variáveis. As empresas de navegação redirecionarão seletivamente em picos de demanda, interrupções e quando custos de combustível ou riscos de segurança aumentarem. Esse uso seletivo reflete a evolução dos sistemas de comércio. Esta história trata de como o comércio global e o poder mudam com a geografia e como estados que planejam ganham opções, além do recuo do gelo e navios indo ao norte. Outros não. A Rota do Ártico surgiu devido à mudança climática. A China se destacou por reconhecer isso cedo e criar uma estratégia. Assim, a questão não é se o Ártico vai substituir Suez, pois não vai. A verdadeira questão é se o comércio global pode se dar ao luxo de ignorar novas rotas quando as antigas se mostram vulneráveis novamente. E agora quero ouvir a sua opinião. A Rota do Ártico é uma resposta às mudanças ou um risco para o ambiente? O comércio global deve usá-la com cautela ou evitar totalmente? Se você comandasse uma empresa de transporte marítimo, entregas rápidas valeriam os riscos? Dê sua opinião nos comentários.